da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. Passaremos a seguir a votação da 107ª sessão ordinária. Está aberta a discussão para a ata da 107ª e da 101ª sessão extraordinária. Primeiramente, está aberta a discussão para a 107ª. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 107ª sessão ordinária. 101ª sessão extraordinária. Está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a 101ª sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto do Executivo. Veto número 01/2024. Autor, prefeito. Assunto. Número do protocolo 286/2024. Está recebendo. Projeto de lei número 06/2024. Autor, prefeito. Assunto. Dispõe sobre a concessão de alvará de conservação e da outras providências. Projeto de lei número 7/2024. Autor, prefeito. Assunto. Altera e revoga dispositivos da lei municipal número 4.227, de 7 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o mecanismo de cobranças judicial e extrajudicial da dívida ativa e demais créditos do município. Estabelece regras sobre honorários advocáticos. Projeto de lei número 08/2024. Autor, prefeito. Assunto. Reforma ao capítulo do artigo 7º da Lei Municipal de número 3.751/2020 para adequar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias estabelecido pelo artigo 198, inciso 9, da Constituição Federal, incluindo pela emenda constitucional número 120/2022. Projeto de lei complementar número 02/2024. Autor, prefeito. Assunto. Reforma duas referências salariais e respectivos valores de anexo 2 da Lei Complementar de número 13, de 7 de dezembro de 2023. Projeto de lei complementar número 03/2024. Autor, prefeito. Assunto. Reforma duas referências salariais e respectivos valores dos anexos 4 da Lei Complementar de número 7, de 1 de março de 2023. Projeto de lei complementar número 04/2024. Autor, prefeito. Assunto. Altera a lei complementar de número 10/2023, de 14/6/2023, que dispõe sobre o sistema de controle interno municipal e da outras providências. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente diverso do Executivo. Ofício 01-99-39/2024. Assunto. Solicita a retirada do projeto de lei. Projeto de lei complementar número 01/2024. Em votação, o arquivamento do projeto de lei número 1/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a retirada do projeto de lei complementar número 1/2024. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos projetos do Legislativo. Hoje que dia que é hoje? Projeto de lei número 13/2024-L. Autor, vereador Paulo Marrom. Assunto. Institui o Dia Municipal da Juventude Cristã no município de Mairinque. Projeto de lei número 14/2024-L.
Autor, vereador André Terraplanagem. Assunto, dispõe sobre obrigatoriedade da publicação de estatística das ocorrências e rondas realizadas da Guarda Civil Municipal no site eletrônico da Prefeitura Municipal de Mairinque e da outras providências. Projeto de lei número 15/2024-L. Autor, vereador Edi Carlos da Padaria. Assunto, altera a lei de número 3.059, de 29 de novembro de 2013, que institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no município de Mairinque. Projeto de lei número 16/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, institui a educação antirracista e antidiscriminatório na rede municipal de ensino no município de Mairinque e da outras providências. Projeto de lei número 17/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre a criação de programas visando a participação regular de professores, alunos da rede pública e particular e comunidade na conservação do patrimônio público e da outras providências. Projeto de lei número 18/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre a doação de mudas de árvores às crianças matriculadas na rede públicas e particulares do município. Projeto de lei número 19/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre o serviço de psicologia escolar na rede pública municipal de ensino e fundamental e médio. Projeto de lei número 20/2024-L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, dispõe sobre assistência médica e odontológica na rede oficial de ensino municipal e da outras providências. Projeto de lei número 21/2024-L. Autor, vereador Edi Carlos da Padaria. Assunto, denomina a via pública que especifica a Avenida do Café, que inicia-se ao lado do viaduto Benedita Cordeiro. Peço à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 18/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, apesar dos esforços desse vereador, persiste o problema danificado de broquetes em parte da rua Maria Auxiliadora Gomes, prolongamento da rua Roque Godinho, bairro Jardim Brasília. Já formulamos diversos questionamentos acerca desse problema, desde 2021. Conforme já expusemos em outras ocasiões, os danos foram ocasionados pelas águas das chuvas, de uma tubulação danificada, de coleta de tais águas no condomínio Turmalina, ali próximo. O departamento técnico da Prefeitura esteve no local e apurou as responsabilidades e afirmou que notificaria o empreendimento para solucionar o problema. Até a presente data, nada foi feito e os moradores seguem aguardando. As últimas informações dão conta de que o condomínio Turmalina foi judicialmente considerado responsável pela recuperação da via. Isto, considerando e reiterando as proposições supra, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura tomou providência com relações a supra narrado? Se sim, no que consiste? 2. Em que estágio se encontra o processo de resolução desse problema? 3. Se negativo 1, por quê? 4. Qual o andamento do processo judicial em função do condomínio? Em que estágio se encontra? 5. Para quando estima-se e afetiva a resolução do problema? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão para quem queira discordar do requerimento número 18/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 18/2024. Requerimento número 19/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador, por meio da indicação de número 46 de 2024, solicitou ao Executivo serviços de manutenções e cascalhamento nas vias de terra da região do bairro Pouso Alegre. Recentemente, atendendo o pedido dos moradores, esse vereador conferiu de perto o precário estado dessas vias, onde se faz necessária atuação urgente por parte da Prefeitura. Vale lembrar que houve reivindicações feitas diretamente ao secretário de Obras no final de 2023 e início desse ano, sem que as ações fossem concluídas e feitas e contento. Considerando que este vereador obteve em parceria com a deputada Bruna Furlan uma motoniveladora para o município,
reforçando a frota da Secretaria de Obras, que há mais de 10 anos não recebia investimentos, havendo, portanto, maquinários de tais ações. É que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Secretaria de Obras tem conhecimento do estado que se encontra a rua do bairro Pouso Alegre? 2. A Prefeitura irá realizar os devidos reparos com maquinário e cascalhamento em todo o bairro? Se sim, quando? Se não, justificar. 3. A Secretaria de Obras se compromete em realizar o serviço completo no bairro e não apenas em algumas ruas, como da última vez? Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 19/2024? Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 19/2024. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Paulo Marrom. Presidente, primeiramente quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e um dia de trabalho. Sem Deus não somos nada e temos por Deus na frente, tudo dá certo. Presidente, eu fiz esse requerimento porque eu pedi, esses tempos, para o secretário de Obras passar a máquina e cascalhar o bairro Pouso Alegre, como vários outros, sabe? E aí, presidente, outro dia eu fiquei das 9 horas até 1 da tarde, fiquei 4 horas lá para conversar com o prefeito para pedir para passar a máquina, né? E para o secretário passar a máquina. Aí, presidente, ele mandou a máquina acho que só foi 2 dias, não voltou mais. Eu consegui essa máquina nova também com a deputada Bruna Furlan, essa máquina Patrol. Então, eu fiz o requerimento para o secretário responder para a gente se vai passar, terminar o serviço, para a gente poder dar uma satisfação para esses moradores, né? E depois que passar a máquina e cascalhar arrumar, do mesmo jeito que eu sou bom para pedir, eu também sou bom para agradecer. Volto lá, mostro e agradeço, para a gente dar uma satisfação para os munícipes do bairro Pouso Alegre. Tá? Deus abençoe a todos. Concluo aqui a minha fala, presidente. Tá? Obrigado, presidente. Os moradores estão sofrendo muito com a rua muito ruim. Requerimento número 20/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador, por meio das indicações de número 49 e 50 de 2024, solicitou ao Executivo serviços de manutenção e tapa-buracos em várias ruas da região do Barreto, Granada e Recanto dos Eucaliptos. Recentemente, atendendo o pedido dos moradores, próximo das ruas Natalino Rocha e Rizeiro Cavalieri, em especial do senhor Valdeci, este vereador conferiu de perto o precário estado dessas vias, onde se faz necessário atuação urgente por parte da Prefeitura. Considerando que este vereador obteve em parceria com a deputada Bruna Furlan uma moto-niveladora para o município, reforçando a frota da Secretaria Municipal de Obras, que há mais de 10 anos não recebia investimento, havendo, portanto, maquinário para tais ações das benfeitorias. Requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Secretaria de Obras tem conhecimento do estado que se encontra as ruas Natalino Rocha e Rizeiro Cavalieri? 2. A Prefeitura irá realizar os devidos reparos e tapa-buracos na rua Natalino Rocha? Se sim, quando? Se não, justificar. A Prefeitura irá realizar ação de manutenção e reparo com máquina e cascalhamento da rua Rizeiro Cavalieri, desenvolvendo o direito das pessoas de transitarem pela mesma, seja a pé ou de carro? Se sim, quando? Se não, justificar. 4. Informar quais regiões já foram beneficiadas e quais serão nos próximos dias pela moto-niveladora conquistada por este vereador, em parceria com a deputada Bruna Furlan. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 20/2024? Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 20/2024. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto. Eu. Vereador Paulo Marrom. Presidente, obrigado, presidente. Primeiramente, sempre como eu falo, agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e um dia de trabalho. Sem Deus não somos nada, temos por Deus na frente e tudo dá certo. Presidente, eu fui procurado pelos moradores, o senhor Valdeci, tá, mostrando o péssimo estado da rua dele e várias ruas. Eu já tinha indicação que eu fiz, tá, para o setor de obras, tá, para que passasse a máquina nas ruas da Vila Barreto, Granada, várias ruas, principalmente nessas que estão intransitável.
Eu até, o senhor Valdeci, levei ele até na prefeitura outro dia, tá? Porque ele falou, para dar a impressão que não acredita na gente, que a gente faz o pedido. Aí eu peguei ele e falei, não, senhor Valdeci, vamos lá que eu vou levar o senhor. Levei ele lá na prefeitura para conversar com o pessoal, mas demorou muito, não tinha resolvido. Então, como tem indicação e não foi feito, eu fiz o requerimento para ter uma resposta, para ver quando que vai passar, que até o pessoal que usa aquela rua, as crianças, para ir na escola, está um mato bem grande lá. E, como sempre falo, a hora que for resolvido o problema, que eu consegui essa máquina com a deputada Bruna Furlan, agora nós temos essa máquina para ficar na nossa região, aqui, essa máquina do vereador novinha. A hora que for passado e resolvido o problema, volto lá, mostro e agradeço o setor responsável por ter feito isso. Muito obrigado, presidente. Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Justificativa de voto, Com a senhor palavra, o presidente. vereador Ed Carlos pediu primeiro, parece? Eu Não? pedi. Mas Ed Carlos da padaria. eu quero aqui também agradecer ao Paulo, porque fez esse requerimento e também está brigando por fazer manutenção naquela rua, que eu vou falar uma coisa para você, ali não pode chamar de rua. Inclusive, protocolei também no Ministério Público, hoje eles mandaram uma resposta que já foi, que notificaram a Prefeitura, Paulo Marrom, e até fiz um vídeo lá, para que usasse essa máquina que o senhor conseguiu com a deputada Bruna Furlan, porque aquilo não é uma rua, meu amigo. A cratera, de ponta a ponta, cabe você, não tem como transitar nem a pé. Nem a pé. Então, mais um vereador brigando por aquela rua, esperamos que outros entrem na luta também, porque é isso. Vereador é isso, é para cobrar, para pedir, para fiscalizar. Então, Paulo, conta comigo, fui lá várias vezes também naquela rua. Não, alguns moradores me chamaram e fui por conta, porque aquilo é lastimável, não pode ter uma rua daquela do lado do centro da cidade sem as pessoas terem o direito de ir e vir. É um absurdo. Aquilo é o fim de tudo. Pode parar, Mairinque, que não tem o que fazer mais. Tá bom? Então, parabéns, Paulo, pelo requerimento e vamos continuar lutando e brigando pelas vias de Mairinque. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Votei favorável ao requerimento e dizer para a população que hoje a gente está muito feliz. Várias indicações que vão ser lidas aí sobre buraco em rua. O que a prefeitura precisa fazer no início, antes de acabar o asfalto na rua, é cobrar os serviços mal feitos da Saniaqua. A prefeitura deve corrigir o serviço mal feito e cobrar da Saniaqua. É isso que eu acho. Então, quero agradecer aí o Paulo Marrom pelo requerimento e que venha uma resposta favorável. É só, senhor presidente. Peço, senhora secretária, que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 21/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, este vereador, por meio da indicação de número 110 de 2024, solicitou ao Executivo serviço de manutenção e cascalhamento das vias de terra do loteamento São Camilo. Recentemente, atendendo o pedido dos moradores, este vereador conferiu de perto o precário estado dessas vias, onde se faz necessária atuação urgente por parte da Prefeitura. Considerando que este vereador obteve em parceria com a deputada Bruna Furlan uma motoniveladora para o município, reforçando a frota da Secretaria de Obras, que há mais de 10 anos não recebia investimento, havendo, portanto, maquinário para tais ações. Requer ao plenário, nos termos do artigo 224 do inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Secretaria de Obras tem conhecimento do estado que se encontra as ruas do loteamento São Camilo? 2. A Prefeitura irá realizar os devidos reparos com maquinário e cascalhamento em todo o bairro? Se sim, quando? Se não, justificar. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 21/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 21/2024. Requerimento número 22/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, esta semana
estivemos visitando as dependências do almoxarifado da Prefeitura, na Doro, e ficamos estarrecidos com as condições de conservação do local. Na tarde do dia anterior, havia chovido, e a quantidade de água que se acumulou sobre a cobertura é impressionante. As fotografias abaixo irão atestar a gravidade da situação que estamos denunciando. A água se deposita junto ao entulho, embalagens e produtos, causando um ambiente propício à proliferação de insetos, notadamente a dengue, e que a Prefeitura conclama a população a combater. Irônico que a administração pública exija do cidadão comum um comportamento responsável de saúde pública, quando eles mesmos não cumprem com tais preceitos. Portanto, pedimos ao apoio da edilidade, certos que os vereadores da base do prefeito certamente irão apoiar essa nossa iniciativa, que vai de encontro à política de combate à dengue, nos mesmos moldes do projeto de lei de número 70/2023L, de autoria do vereador Túlio Camargo, que nós aprove e que visa abrigar borracharias e empresas recalchutagem a adotarem medidas para evitar a existência de criadouros para a dengue e a Aedes aegypti, e da outras providências. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem conhecimento da situação de abandono do prédio da Doro, supranarrado? 2. Há quanto tempo não é feita a manutenção do prédio? 3. Que providências serão tomadas a respeito e em que prazo? 4. A vigilância epidemiológica visitou o local para constatar a situação supranarrada? Se sim, favor apresentar o relatório respectivo. 5. Se negativo 4, pode-se fazer para recomendar as medidas cabíveis. Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 22/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Justificativa de voto, senhor presidente. Está aprovado o requerimento 22/2024. Justificativa de voto, vereador Abner Segura. Vereador Edi Carlos, votei favorável, porque realmente eu vi as fotos. Eu só queria perguntar ao prefeito, aonde que estão os chefes de serviço que ele contratou como comissionado? O que eles estão fazendo lá na Doro? Que eles não estão vendo a situação que está aquele pátio. E o almoxerifado também. É só, senhor presidente. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 23/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento que há um caminhão utilizado pelo Grupamento Municipal de Bombeiros, identificação conforme fotografia abaixo, que apresentou avaria no motor, sendo submetido à retífica. Segundo nos disseram, instante após a realização da retífica, o motor já voltou a apresentar defeito, razão pela qual acha-se inoperante novamente. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Houve a avaria no motor do caminhão que é utilizado pelo Grupamento de Bombeiros? 2. Se sim, qual empresa promoveu o conserto na retífica? 3. Qual a forma de contratação do serviço? Quanto foi pago? 4. Houve de fato a quebra após a devolução do motor retificado? O que ocorreu? 5. O serviço está na garantia? 6. A Prefeitura acionou a empresa quanto à quebra após o conserto realizado? Quando? 7. O conserto definitivo já foi concluído? Se sim, quando? 8. Se negativo 7, quando isso ocorrerá? 9. Quando o motor e, consequentemente, o caminhão será posto em utilização pelo Grupamento de Bombeiro? Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 23/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Justificativa de voto. Está aprovado o requerimento 23/2024. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner Segura.
Eu não posso pedir direto à comissão, mas vou pedir ao membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos que vá até o local, convide os membros da comissão para ver realmente que eu estive lá e esse caminhão está cheio de poeira lá. Vai saber quanto foi gasto nesse caminhão e se realmente foi feito o motor desse caminhão. É só, senhor presidente. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Ede Carlos, da Padaria. Quero agradecer pelo apoio ao requerimento e, vereador Abner, por isso que fiz o requerimento, que faço parte como membro da Comissão de Obras e Serviço, irei fazer muito mais, e é lamentável ver a situação daquela Doro, parece um cemitério, parece o pátio lá da Lagoinha, de carros abandonados, largados, criadouro de dengue, né? E o estranho é que foi feito o motor pouco tempo e com uma semana depois o motor já danificou, estourou e não tem garantia. Mas como assim? Como que nós fazemos o motor de um carro e não tem garantia de nada? É tudo muito estranho, né? Por isso que fiz esse requerimento, porque é muitos carros largados por nada, né? Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 24/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, por meio da Lei Municipal de número 4.205, de autoria desse vereador, os Jogos Escolares de Mairinque, Joesma, passaram a fazer parte do calendário de eventos oficiais da cidade. Devido ao sucesso da edição 2023, muitos pais e alunos procuraram este vereador, perguntando sobre a realização da edição 2024, pois os Jogos levaram saúde, alegria, lazer, disciplina e confraternização para centenas de jovens da rede municipal. Posto apresentado acima, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. A Prefeitura de Mairinque, por meio da Secretaria de Educação, realizará a edição 2024 do Joesma, evento oficializado pela Lei Municipal 4.205 da nossa autoria? Se sim, qual previsão de início? Se não, justificar. 2. Se sim, para a pergunta 1, quais serão as escolas participantes, modalidades oferecidas? Qual o número de jovens é esperado para esta edição? 3. Na edição 2023, quantas escolas participaram e quantos alunos disputaram as modalidades? 4. Se sim, para a pergunta 1, a Prefeitura comprará troféus e medalhas para serem entregues aos participantes melhores classificados? Há possibilidade de entregas também de medalhas de participação para todos, haja vista que o espírito esportivo mostra que mais importante é competir. Gabinete do vereador Paulo Marrom. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 24/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 24/2024. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Paulo Marrom. Presidente, essa lei é de minha autoria e fui procurado por pais questionando, que falaram que eles procurou a prefeitura e não ia ter os jogos, tá? Então, por que eu fiz esse requerimento? Para eles me responderem, para ver se vai ter, se não vai ter, para me dar uma satisfação até para o munícipe, né? Eu, como ex-atleta, uma pessoa que gosta do esporte, para a gente ter um documento para poder... E estou aqui à disposição para ajudar a prefeitura, o prefeito, no que a gente puder para que aconteça os Jogos, o Joesma, tá? E concluo aqui a minha fala, presidente. Deus abençoe e ilumine a todos, tá? Obrigado. Requerimento número 25/2024. Senhor presidente, a fim de subsidiar os estudos que estamos realizando a respeito, assim como nós, comunicar de informações daqueles que não indagam. A respeito, é que requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe com relação à fila de espera por exames médicos e cirurgias. O seguinte,
1. Qual o tempo médio de espera e o número de pacientes que aguardam atendimento nos seguintes procedimentos médicos? 1. Exame Doppler vascular. 2. Coloscopia. 3. Endoscopia. 4. Dermatologia. 5. Reumatologia. 6. Cardiologia. 7. Ginecologia. 8. Gasto clínico. 9. Cirurgias de hérnia. 10. Cirurgia de vesícula. 11. Cirurgia vascular. 12. Cirurgia de catarata. Gabinete do vereador Abner Segura. Gostaria da votação nominal. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 25/2024. Não vendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovam. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Requerimento 25/2024 foi aprovado por 12-0. Requerimento número 26/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, chegou ao nosso conhecimento que há um caminhão da marca Iveco, fotografia abaixo, novo, 0 km, que se acha estacionado nas dependências da Doro, desde o ano passado, sem que jamais tenha sido utilizado. Conforme fotografia abaixo, vê-se que o veículo está todo empoeirado, de modo que não se compreende que a sua ociosidade quanto a inúmeros serviços públicos precisando de meios de transportes, tais como operação catatreco, transporte de materiais de construção, transporte de móveis de escritório ou ferramentas das equipes de trabalho da Prefeitura. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Referido veículo foi adquirido pela Prefeitura através de recursos próprios ou foi de doação de algum órgão do governo? Favor esclarecer. 2. Se foi doação de algum órgão de governo, quando isso ocorreu? De que forma? 3. Quando o veículo foi levado para as dependências da Doro? 4. Por que ele não está sendo utilizado? 5. O que falta para ele ser posto à disposição para o uso do serviço público? 6. Quando esta exigência será atendida e finalmente o veículo será posto em utilização? Gabinete do vereador Ed Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 26/2024. Não havendo ninguém para discutir, passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 26/2024. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador Ed Carlos da Padaria. Bom, obrigado pelo apoio ao requerimento. Fiz esse requerimento justamente para a gente saber o porquê do caminhão estar lá parado e não na rua trabalhando em favor ao munícipe, né? Ao município. Porque já tem quase um ano que esse caminhão está lá parado. Então, fiz um requerimento para saber se é eficiência ou ineficiência da Prefeitura. O que acontece e por que não está rodando, ajudando a nossa cidade, a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 27/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada formulamos a indicação de número 136/2024, em que pleiteamos a manutenção da via popularmente conhecida como Estrada da Cachoeira, que segue sentido Congregação Cristã no Brasil, e Faculdade Tereza Martim. Está em precário estado de conservação, sejam pelas chuvas que castigaram o município no fim e início deste ano, ou seja, pelo fato de que há muito tempo tal via não recebe serviços de manutenção. Para ilustrar a necessidade da manutenção, anexamos fotografia recente do logradouro. E nos dias que se seguiam, com as chuvas assolaram o município, a situação piorou. As mães de alunos do bairro Pitangueira relatam que o transporte coletivo foi suspenso em razão das precárias condições da via. A exemplo, veja-se a situação de ponte por onde seria para transitar o transporte de estudantes.
Foi trazido ao nosso conhecimento que as crianças que estudam na região e residem no Renascer estão sendo deixadas no Clube de Campo São Marcos e que fazem caminhar por 2 quilômetros até as suas residências. Situação que preocupa a todos com justa razão. Assim, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte. 1. Quando os serviços de manutenção e recuperação serão realizados na Estrada da Cachoeira? 2. Quando os serviços de manutenção e recuperação serão realizados nas ruas do bairro Pitangueiras e quando serão executados? 3. Quando os serviços de manutenção e recuperação serão realizados nas demais vias da zona rural? Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Em discussão, para quem queira discordar do requerimento 27/2024. Não haverá ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento 27/2024. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereador de Carlos da Padaria. Olha, eu fiz esse requerimento porque é uma falta de respeito não vou falar nem com o munícipe, com as crianças que ali precisam ir para a escola. São deixadas no Clube São Marcos para irem a pé até o Renascer. Até o Renascer. Isso é uma covardia com as crianças, no sol, na chuva. Sem contar que na Cachoeira, aí na Faculdade Tereza Martã, já tem mais de 3 anos que não recebe uma manutenção, né? E temos máquina nova, graças ao vereador Paulo Marrom, temos máquina nova. Poderiam, pelo menos, o mínimo, fazer uma manutenção naquelas vias para ter o direito de ir e vir daquelas crianças e irem para as escolas. Eu tenho aqui tantas mensagens, é que se eu for fazer um requerimento com as mensagens das mães, vai ficar uns 3 dias lendo aqui. Porque são muitas mensagens, as crianças não estão indo para a escola. Sem contar que agora não tem monitora, né, nos ônibus. Obrigado, senhor presidente. Peço à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 06/2024. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nascido em Mairinque, em 29 de dezembro de 1997, Alexandre Mateus dos Santos Miguel, conhecido como Teteu, é filho de Marcos Antônio e Ivan Cleia, irmão do meio tendo Letícia e Maicon como irmãos. Casado com Gabriele e pai de 2 filhas, Sofia, 9 anos, e Maria Clara, 6 anos. Desde a infância, Teteu, como é chamado, sonhava em se tornar jogador de futebol, mas viu seu caminho mudar devido a algumas lesões. Foi durante uma dessas lesões que descobriu sua paixão pela música. Assim, abraçou o universo do trap, tornando-se o artista T97. Sua jornada musical incluiu colaborações com diversos artistas, sendo o mais recente lançamento Pati, gravado na Areninha, da Vila Barreto, recém-inaugurada pelo vereador Edi Carlos da Padaria, onde teve a oportunidade de conhecer T97 em seu clipe e tornou-se um admirador do cantor. Além de sua carreira na música, Alexandre trabalha na empresa de tintas, em pó chamada 5S, há 4 anos e desde que deixou o futebol. Sua rotina é intensa, dividida entre o trabalho, a família e estudo, e a busca incessante por seus sonhos. Como uma agenda que começa às 7h30 da manhã e se estende até às 17h18. Vive o dia a dia em um sonhador, determinado em alcançar o sucesso em todas as áreas de sua vida. T97 é uma grande promessa para o trap nacional. Assim, propomos a consideração do plenário e a presente moção de aplausos a Alexandre Mateus dos Santos Miguel, conhecido como Teteu, por sua trajetória musical e artista, e que vem enaltecendo o nome da nossa cidade, no cenário cultural em seus diversos níveis. Requeiro-se aprovada que seja enviada a cópia deste ao homenageado para que tenha conhecimento do seu teor. Gabinete do vereador Edi Carlos da Padaria. Discussão, a moção número 6/2024, do vereador Edi Carlos da Padaria. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edi Carlos da Padaria. Bom, o Matheus está aqui, nosso mais novo artista aqui, já faz um tempo, né, Matheus, que vem cantando aí. E
Engraçado, eu estava olhando nas redes sociais, daí a pouco vi lá a Areninha, o rapaz gravou um clipe que me chamou a atenção. Sabe, me chamou a atenção a voz, o jeito, a maneira de cantar. Falei, caramba, esse moleque precisa ser reconhecido em Mairinque. A cultura, a nossa Secretaria de Cultura poderia dar um espaço para esses jovens, né? Chamar eles para um show, divulgar a rapaziada, porque é disso que eles precisam, de um incentivo. De um incentivo, né, Matheus? Mas quero dizer para você que eu estou aqui para incentivar, não sou da Secretaria de Cultura, mas estou aqui para incentivar e também incentivar outros jovens. E espero que outros sigam os seus passos, né? E para você ver a importância de um espaço como a Areninha, que deveríamos ter em todos os outros bairros. Que é um clipe que é gravado, é um futebol que é jogado, a família vai, e um espaço que realmente ficou muito legal. Mas estamos aqui para falar do seu trabalho. É um garoto dedicado que precisa ser reconhecido, não só na nossa cidade, e sim em todo o Brasil, pelo talento, pela garra e pela determinação. Então, parabéns, que Deus continue te abençoando, abençoe essa sua carreira aí brilhante, e conte sempre comigo, porque precisar, estarei aqui para ajudar, beleza? Parabéns mais uma vez, e uma salva de palmas aí para o garoto Matheus. Quem não viu, é só seguir Com a palavra, seguir senhor ele nas presidente. redes sociais, T97, né? Cantor de trap aí. A canção dele muito bacana, que é a Pati, lançamento. Então, pessoal, sigam, dê um incentivo e uma força aí pro Matheus. Com a Com a Continua a palavra, senhor discussão, presidente. com a palavra, a vereadora Emily Dalgo. Boa tarde a todos, boa tarde especialmente ao Matheus e sua família que está aqui presente hoje. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por essa, acho que primeiramente, de coragem. Porque hoje, para você ser artista em uma cidade onde não há nem o mínimo do investimento no artista local, você precisa ser muito corajoso. Porque a gente sabe que um artista é muito visto hoje em dia como aquele vagabundo, ou aquele que não gosta de trabalhar, ou aquele que não tem investimento, muitas vezes para fazer algumas coisas que acabam sofrendo muito esse ataque. Sabe, Matheus, aqui no Departamento de Cultura, o investimento para os nossos artistas é muito baixo. Segundo os nossos orçamentos, o orçamento anual é em torno de R$20 mil para cuidar de todo um departamento, de todos os artistas do nosso município. Em conjunto com o deputado Alencar, eu consegui uma emenda de 50 mil, que foi uma emenda que conseguiu possibilitar para que abrissem editais para que os nossos artistas conseguissem se inscrever e, através dele, conseguir um investimento. Eu não conheço ainda seu trabalho, quero muito conhecer. Dentro do nosso mandato, a gente anda também com uma turma do hip-hop muito forte também. A gente tem o pessoal do trap, a gente tem o pessoal do rap, a gente tem também o pessoal do slam, que é uma coisa bem bacana, que nada mais é do que expressar também não apenas uns sentimentos, mas usar essa forma como denúncias da nossa própria sociedade e posicionamentos quanto nossos seres humanos. Mas muito disso é velado porque é uma cultura de periferia, é uma cultura que não vem tão forte como o agro do sertanejo ou como diversas outras que acabam se posicionando e, por conta disso, tem esse investimento muito baixo. Mas coloco aqui também para você e me coloco à disposição sobre um projeto que, na verdade, já é do ano passado, que é a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo ao artista, que existem diversos projetos audiovisuais para clipe, para curtas, para documentários e diversas outras formas para investir nos artistas aqui do nosso município. Aconteceu isso no ano passado e agora ainda sobrou um recurso e eles vão abrir edital para fazer clipe. Então, para um patrocínio de em torno de R$5 mil para o artista conseguir fazer um clipe, conseguir desenvolver, mas sempre com uma contrapartida também do nosso governo. Então, é muito importante, eu reafirmo, nós conseguimos ver que, através de uma ação
do governo federal, que foi a Ação Paulo Gustavo, a gente está conseguindo trazer a cultura aqui para Mairinque. Por isso que eu falei para você, Matheus, porque é uma lei muito importante, porque a gente precisa se aproveitar. Não é nem aproveitar, porque essa lei hoje só é um retorno daquele imposto que a gente já paga no dia a dia. Então, a gente precisa cada vez mais do investimento. A gente não pode contar apenas, Matheus, com esses investimentos que vêm do governo federal, mas sim cobrar e posicionar todos os vereadores e aqueles que estão hoje ocupando cargos públicos da necessidade do investimento na cultura. Porque a gente sabe que, infelizmente, nossa cidade está assim, se encontrando em um estado lastimável. A gente sabe que tem muita falta de manutenção, a gente sabe que existem diversas estruturas que precisam, sim, ter prioridade. Mas a gente nunca pode deixar de colocar a cultura, os nossos artistas que dependem disso, muitos dependem só da música para sobreviver, deixar ficar dentro dos buracos, assim como está a sua de Mairinque. Então, conte comigo, conte com o nosso mandato também para o que você precisar, qualquer outra orientação. Procure ver sobre a Paulo Gustavo, eu também me coloco à disposição. E isso serve também para todos os artistas que nos acompanham aqui. Ou você que conhece algum artista municipal, que queira e precise desse investimento, que precisa dessa visibilidade, procure algum vereador de confiança, procure o Departamento de Cultura, e eu também me coloco como mandato à disposição e também reforço essa crítica e essa denúncia de que nós precisamos cada vez mais olhar para os nossos artistas locais. Quando a gente fala de artistas, não são só aqueles que estão em cima do palco, mas aqueles que estão no dia a dia lutando para acreditar e confiar que eles vão vencer com as suas ideias, que são muito boas para Mairinque. Porque é muito fácil a gente pontuar e valorizar o artista só quando ele chega, quando ele está lá em cima, quando ele consegue um show muito bacana, mas todo esse corre que ele fez por trás, ninguém viu e ninguém apoiou. Então, é muito importante, reafirmo, todos nós, como vereadores, devemos ter esse compromisso também com os artistas do nosso município. Muito, com certeza. Então, essa é a minha fala. Muito obrigada e parabéns, Matheus. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Pode fazer chamada nominal, por favor? Ok. Continua a Com a palavra, discussão, presidente. a moção número 6/2024. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora. Com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Bom, Matheus, quero aqui parabenizar o Ed Carlos, que fez essa moção. Muito boa, é bom a gente sempre estar reconhecendo, tanto nossos artistas, como, para mim, o Matheus sempre é jogador de futebol. Acho que a lesão não te atrapalhou em nada, está enganando nós aqui. Mas parabéns pelo homem que você se tornou, pela família que você tem, Gabi, Maria, Sossô. Parabéns, família linda que vocês têm. Conheço, é um orgulho para a gente ter aqui, da Zona Leste, um artista completo como você. E que bom que você descobriu essa carreira, porque eu vejo lá a sua luta, seu dia a dia como é, e a gente sabe que não é fácil. É como a vereadora Emily falou, temos tantas pautas, né, e às vezes a gente não consegue concluí-las, mas eu garanto que pode contar com todos nós 13 vereadores aqui, para o que precisar, estaremos aí sempre te apoiando, te aplaudindo, tá? E leve um abraço dessa vereadora aqui, estou muito orgulhosa de onde você chegou e de onde você vai chegar também, tá? Parabéns, parabéns, Ed Carlos, pela moção. Continua a discussão, moção número 6/2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão, aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovam. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. A moção foi aprovada por 12-0. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto, vereadora de Carlos. Bom, fiz essa moção, agradecer a todos os nobres aí pelo apoio, para poder fortalecer a você, Matheus, o seu esforço, né, parabenizar de novo e falar que a cultura, onde está totalmente parada na nossa cidade, é muito importante. É muito importante, porque é aquela coisa, um povo que não cultua tem o
o povo que não cultua o passado tem o presente vazio e o futuro incerto, né? Então, é importante termos a cultura, levar a cultura aos bairros, e é isso que você está fazendo. Esperamos que tenha apoio da nossa Secretaria de Cultura e chame estes jovens para perto, tá bom? E parabéns mais uma vez aí. E obrigado a todos pelo apoio. As indicações 148 a 165 serão devidamente encaminhadas aos seus destinatários.